26 de agosto. Confie em mim neste dia conturbado. Sua calma interior não precisa se abalar por causa do que está acontecendo ao seu redor. Ainda que você viva num mundo orientado pelo tempo, seu ser está baseado e fundamentado na eternidade. Em vez de tentar desesperadamente manter o controle do seu mundinho, relaxe e lembre-se que os problemas não podem afligir a minha paz. Procure pelo meu rosto e compartilharei meus pensamentos com você, abrindo seus olhos para que veja as coisas sobre o meu ponto de vista. Não permita que o seu coração se perturbe e não tenha medo. A paz que lhe dou basta. Boa noite. Vamos então nos concentrar nesse momento, nessa paz que Jesus nos oferece. Vamos ouvir esse chamado dele. Vamos sentir a sua presença em nossos lares nesse momento. E de toda essa espiritualidade, benfazeja que o acompanha e tem como missão nos conduzir neste planeta. Agradecemos, Mestre, a oportunidade, a confiança em nós. Agradecemos esse encontro diário que o Senhor permite. E todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que também sejam, nesse momento, alcançados, que recebam essa energia, essa luz, essa clareza em seus pensamentos. E todos nós juntos possamos ir de encontro à tua sabedoria e que integremos ela no nosso dia a dia. Que a gente esteja sempre atento para praticar o teu evangelho. Tudo que a gente vem aprendendo aqui, que consigamos praticar. Pedimos que nos abençoe e nos conduza. Louvado seja o teu nome, agora e sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta. Silvia Leal. Boa noite. Gente, caiu na introdução. Lê a introdução. Caiu num capítulo, no item 7. Está entre a página 6, 4, 5, 6 e 7. Caiu no meio. A introdução. Está dizendo resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aí tem vários itens. Quer que eu tire outro ou eu começo do começo? Eu não consegui achar. No meu livro está assim, introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aí tem item 1, 2, 3, 4. Eu não sei se o livro é diferente para cada um, mas todo mundo deve ter uma introdução aí. Pode ler. Não? Pode ler? Então tá bom. É resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Eu vou começar do item 1, então. Aí se não tiver ninguém lendo a mesma coisa que vocês falem. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma.
da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Esse foi o item 1. Vou ler um pouquinho o item 2. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo, capítulo 2, número 5. Vocês acharam aí? Eu continuo? Eu paro? Continua. Tá bom. Item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 2, e segunda parte, capítulo 1. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada, e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que, durante a vida anterior, eram de sua predileção. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo demonstra, nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma, que tomou boas resoluções na recticidade e que tem conhecimento adquirido, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral, o céu e o inferno, segunda parte exemplo. Eu vou parar um pouquinho,
tentar comentar um pouquinho. Pelo que eu entendi, é a primeira vez que eu pego essa passagem. É como se falasse do espiritismo, mas talvez do entendimento dele por outras pessoas antes do próprio estudo do espiritismo, né? Talvez me parece que seja isso, o que se entendia, o que hoje a gente está entendendo dentro da doutrina espírita seria o entendimento que talvez os antigos já tivessem, né? Em relação à purificação do espírito, em relação à sua evolução moral. Acho que ele fala de algumas coisas nesse sentido, que no fim das contas, ele fala, tem uma parte que fala da verdade aqui, né? Qual verdade você está procurando? O que realmente importa para você? E faz essa ligação com as coisas que você tem no mundo material, que poderia corromper a sua alma, o seu espírito, e dessa percepção que talvez você só vá ter depois que você não estiver mais encarnado e preso a esse plano. Então, me parece que ele faz, assim, como se fosse uma leitura do que seria um mundo espiritual e dessa consciência que a gente acaba tendo só quando está no plano espiritual, que a gente tem dificuldade de ter quando a gente está encarnado. E depois, essa questão de quando a gente volta, ele fala mais no finalzinho do texto, a gente volta um pouquinho melhor do que a gente esteve na vida anterior, né? Um pouco mais evoluído e cometendo menos erros. Ele fala com algumas, algumas boas intuições, né? Esse é o meu entendimento. Mas eu não sei. Depois talvez a gente possa ler um pouco mais. E aí, quem quiser falar o que entendeu sobre isso. A Suzana tá aí, ela sumiu da minha tela. Porque meu telefone tocou, desculpa. Ela caiu. Então, enquanto ela não volta, eu vou comentar um pouquinho, Suzana. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Ouvindo. Não, eu concordo que essa parte vem falando dessa visão filosófica, né? O Espiritismo tem essa pegada da filosofia também. Eu acho muito interessante isso, de buscar essa sabedoria, de estudar, é um estudo, né, constante, a gente está constantemente estudando. E é muito interessante, faz muito sentido para mim. Eu costumo estudar um monte de coisas, assim, não só o Espiritismo. E todas as coisas que eu estudo, elas levam para esse mesmo lugar. Isso que eu acho muito interessante. E essa visão filosófica, antes de Jesus, né? Antes da reencarnação, antes do Espiritismo, até mesmo antes do Espiritismo, já traz essa mensagem de que nós somos espíritos encarnados em um corpo físico, onde a gente consegue, através do corpo, sentir, ter emoções, né, sensoriais e tudo mais. E a nossa grande busca é pelo equilíbrio, né? Porque se nós somos capazes de ver, de ouvir, de sentir, de tocar, de tudo mais, isso tudo é muito bom, mas isso tudo também desequilibra muito se você não souber usar. E acho que é a nossa grande busca encontrar esse equilíbrio de todas as coisas. E a gente faz isso através do corpo. Então, é muito interessante você estar sempre com essa verdade como uma bússola. Nós somos espíritos vivendo na matéria. Eu sempre procuro me lembrar disso, quando eu estou com algum desafio, quando eu não sei o que está acontecendo direito. Não, peraí, eu sou um espírito encarnado na matéria, estou aqui para aprender com isso. Isso está me ensinando de alguma maneira. E essa é a grande luz do espiritismo, pelo menos para mim, me relembrar isso sempre. Assim. E acho que esse texto fala mais ou menos disso, né? Então, eu vou ouvir vocês agora. Vocês estão me ouvindo? Sim? Porque entrou uma ligação, aí eu tive que sair, voltei. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Que já tem bastante tempo, né? Que aí o Espiritismo está
No caso aqui, desde a época de Platão, que praticamente é a mesma coisa, né, da nossa doutrina. Olha quanto tempo já tem. Que incrível. A gente continua lendo? Alguém... Platão veio antes de Cristo, né? Então, assim, já vem realmente discutindo isso. Cristo veio trazer a sua mensagem, que até hoje a gente está estudando essa mensagem que ele veio, que foi meio distorcida nesse sentido da reencarnação, né? Mas isso já vem sendo discutido há muito mais tempo. A gente sabe, né, que muita coisa foi queimada dos evangelhos, foi escondida ou queimada. E muita coisa deve estar aí, devia ser sobre isso, né? Mas a gente está descobrindo de novo, tá? Estudando de novo. Fala, Lívia. Tem um... Agora eu sou muito ruim para isso. Eu esqueci o nome do livro do Chico, que fala sobre a espiritualidade, né? Meio que a formação do mundo, enfim, né? Não sei se é Entre Dois Mundos, agora eu não vou lembrar o nome. E ele começa lá da época do Egito e até mais lá atrás, que já se utilizavam de costumes, né, culturas mais espiritualizadas e tal, e faz uma linha do tempo, né, até os dias de hoje com o espiritismo. Então, tem muitas pessoas que às vezes têm a ideia equivocada de que acha que o espiritismo surgiu com Kardec há mais ou menos 200 anos. E não foi bem isso, né? A gente sabe que o mundo espiritual, esse mexer com a espiritualidade, vamos assim dizer, né, ter o conhecimento, né, dessa vida espiritual, já era usado por outros povos, por outras culturas, há muitos e muitos e muitos anos, e Jesus veio também na época dele para reafirmar ainda mais isso, né? Ele falava dessa vida espiritual, enfim, né? A gente se baseia no que Jesus falou, né? Porque somos cristãos, mas tem outras culturas, né? Outros povos que também, né, se utilizavam dessas premissas, né, espirituais, dessas culturas mesmo, dessas sabedorias, desses ensinamentos. Então, a gente tem que ver que o espiritismo ele veio, vamos assim dizer, para colocar as coisas no papel, né? Eu vejo assim, né? O espiritismo veio para colocar as coisas no papel, para nos dar uma direção em relação ao mundo espiritual, um posicionamento, mas que esse utilizar, né, e esse entender da espiritualidade já é muito, muito, muito antigo, né? Então, a gente não tem que falar que começou com Kardec. Não, Kardec ele prestou atenção naquilo que estava acontecendo e fez um estudo em relação a isso, com a ajuda da espiritualidade, porque havia chegado o momento, né, de ter um maior esclarecimento, né, de ter as coisas direitinhas organizadas, né, no papel, enfim. E, com certeza, né, a gente pega para estudar a Bíblia, né, entre outros, os evangelhos, né, e tal. A gente sabe que entre as linhas, se a gente estudar bem e tal, tudo tem um fundo espiritual, tudo tem, sabe, que acaba com o tempo foi se perdendo um pouco, porque outras religiões não tiveram o interesse, vamos assim dizer, sabe? E foi o que a Suzana falou, muita coisa foi perdida ao longo dos séculos, dos anos, né? Eu já estudei, por exemplo, eu não sei se é verdade, mas eu não duvido de que o Vaticano ainda tem muitas coisas, né, no acervo deles, né, nos arquivos lá, aqueles arquivos antiguíssimos, né, que quase ninguém tem acesso, de livros antigos da Bíblia que não entraram na Bíblia por algum motivo, por outro,
Não sei. Então, a gente tem que ter consciência disso, que existe sim. Não é porque a gente deixa de lado que deixa de existir. Então, e lembrando, né, que o espiritismo ele é filosofia, ele é ciência, ele é religião. Então, esse cunho, né, filosófico, né, ele, para mim, o espiritismo é uma filosofia de vida, né? É um meio com o qual eu vivo, no qual eu estou inserida, né? E aí cada um faz da forma que achar melhor, né? Cada religião, cada cultura, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, julgar a crença de ninguém, enfim, né? Então a gente vai aprendendo em relação a isso e a gente vê muito Sócrates, Platão, né? Muito das coisas que eles já pregavam na época deles, a gente nota que tem tudo a ver, né, com o espiritismo. Então, a gente vê que coisas, né, de quanto tempo tem Sócrates e Platão até Allan Kardec? Muitos e muitos e muitos séculos. Então, a gente vê aí que a coisa sempre caminhou, né, e que vai chegando o momento certo para a gente descobrir cada vez mais, né, sobre esses ensinamentos. Show. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Érica levantou o dedo. Vou falar rapidamente, porque já foi bem esclarecido essa questão. Mas essas verdades imperecíveis, né, que a doutrina nos traz a reviver. E aí eu vou pegar até uma fala da Luciana, quando ela disse que a vida dela, né, quando ela tem alguns desafios, ela coloca em questão ela coloca à frente a ideia, mais ou menos isso, né? A ideia do ser espiritual que ela é. E é exatamente isso, a doutrina espírita ela nos dá essa base, essa consciência muito clara das nossas ações, né? Então, assim, e essas verdades são imperecíveis, porque elas já vêm de muitos e muitos tempos, né? Então, estarmos mergulhados no corpo físico, neste momento, conhecendo e tendo a oportunidade de estudar a doutrina espírita, esse tripé, né, que é a doutrina, no aspecto religioso, porque, na verdade, essa questão religiosa é até meio delicado nos dias atuais, porque nós ainda temos muita tendência das religiões, né? Ainda estamos com muitas marcas das religiões, então a gente ainda tem essa ideia de projetar direto nesse campo religioso, e nós sabemos que é uma filosofia de vida nesses três aspectos, que liberta o ser, o indivíduo humano, porque esse é o objetivo, é um estudo para o espírito, e na medida que a gente vai se evangelizando, se moralizando, na questão da evangelização do espírito, a gente vai tomando propriedade do ser que nós somos, né? Um ser imortal, nessa consciência plena dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, assim, é fabuloso, vou botar assim até como fábula, que não é o caso, né? Mas é maravilhoso, é grandioso a gente escolher estudar a doutrina espírita, podendo estar dentro da doutrina, dentro da Umbanda, dentro da doutrina, dentro do crente, enfim, qualquer ambiente que a gente queira estar, conseguindo ampliar o nosso entendimento para que realmente a doutrina espírita é uma verdade imperecível, porque o espírito, na medida que ele vai estudando, ele vai dilatando as suas potências da alma e vai se entendendo no ser individual que ele é, nessa conexão com o divino. Então, é isso que eu queria colocar. Que eu queria não, né? Que eu quis colocar. Muito bem colocado, por sinal. Alguém mais gostaria de falar? Ainda dá tempo. A minha mãe? Luciana? Luciano. Luciana. Pode falar, mãe. Não, eu só ia falar que é incrível, como se falou em reencarnação bem antes de Cristo, acho que 500 anos antes era a filosofia, esses filósofos, e já se falava na reencarnação. É impressionante a gente pensar assim, que tanto tempo, né, e depois pararam de falar sobre isso, e agora o Espiritismo veio para renovar essa ideia, para a gente entender melhor. É muito interessante, a Lívia falou sobre isso, porque vai muito da evolução, né? A gente está num momento de transição que a gente está dando grandes saltos, assim, e é muito interessante observar de como isso vem, né? Primeiro os filósofos, primeiro veio o budismo, né? Buda,
Mas o budismo não fala sobre reencarnação, ele fala sobre a vida aqui, como você deve se comportar aqui, né? E depois os filósofos querendo entender e buscando as respostas e trazendo para o autoconhecimento as suas responsabilidades. Homem, conhece-te a ti mesmo, chamando, né, para as pessoas pensarem mais a respeito de si mesmo, das suas condutas. E depois Jesus, que vem com essa ideia também de moral, mas ao mesmo tempo expandindo para as emoções, para o próximo. E agora a gente, em outro momento, já com tudo isso nas nossas células, a gente está em outro momento, que é um momento de muitas informações, um momento em que a gente tem acesso a tudo, a gente está o tempo todo trocando, então a gente já sabe qual é o caminho, basta a gente agora caminhar, né? Então, é muito bonito quando você para estudar esse progresso que nós todos estamos vivendo. E como é bonito isso, né? E como isso dá um revigoramento na gente. E a doutrina espírita, ela faz isso. Ela nos coloca esse combustível de tem mais, e tem muito mais, e vamos, né? E Jesus nos conduzindo, que ele é o grande mestre desse planeta. Então, é muito lindo esse estudo. Como vocês falaram, né? A gente está na fase de transição planetária e é a hora de falar sobre isso, é a hora de estudar sobre isso, é a hora de colocar em prática, né? Como a gente sempre está falando aqui. Porque lá, como o texto fala, lá na época de Platão, todo mundo já sabia disso, já se falava sobre isso, mas teve um momento que as bruxas estavam sendo queimadas, que a sociedade não aceitava, e aí agora chegou de novo esse momento da gente estudar e que está todo mundo aceitando. E ontem, não sei se foi ontem, alguém falou assim, mas você é uma pessoa, né? Normalmente as pessoas perguntam assim, você é evangélico? Não, alguém tinha perguntado, você é espírita? E a gente ficou surpreso. Eu não lembro se foi no Evangelho ou se foi no NEP. Acho que foi no NEP. Porque as pessoas já estão associando, né, a doutrina espírita como algo legal, algo de Deus, que antigamente as pessoas associavam com, tá batendo um tambor, rolava um preconceito básico. E agora, fala, Érica. Fala, Luciana. Você comentou dessa questão da pergunta, né? Você é espírito e tudo mais, né? Mais ou menos isso, porque, como você disse, hoje em dia as pessoas estão querendo coisas novas para acalmar a alma e deixar a alma mais reluzente. E a doutrina espírita traz beleza, traz ânimo, traz conforto. Eu estou dizendo isso porque a minha tia virou, e vocês sabem que a minha família, todo mundo é evangélico, né? Eu sou a única espírita e agora está abrindo mais um pouquinho, né? E com a minha irmã estudando, eventualmente, mas ela ainda tem muita pegada, assim, vamos dizer, dentro do evangélico. Mas a minha tia virou e falou assim, eu fiquei surpresa com tantas palavras bonitas que aquela moça falou comigo. Aí eu falei, tia, mas isso é o espiritismo. Porque ela estava na rua, ela saiu para tomar um lanche, aí uma pessoa começou a falar umas coisas bonitas e ela ficou surpresa com tanta beleza. Mas é isso, a doutrina espírita tem beleza, traz conforto. Então, é como você disse, as pessoas estão conseguindo perceber, despertar nelas aquele medo que tinham antes, agora conseguem ver de outra forma, porque o verdadeiro espírito é aquele que se esforça em domar suas más inclinações, né? Então, a gente está aí nesse esforço, né, gente? Está todo mundo se esforçando e a gente, de alguma forma, a gente traz um conforto, um olhar, uma atenção com mais delicadeza para o mundo, né? Fala, Lu. Por isso que a gente não pode se calar. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar através dos nossos exemplos o que a gente está aprendendo, que a gente, essa época de ter medo já passou, a gente não precisa mais ter medo. As pessoas já entendem isso. Eu estava um dia desse lendo
como eu disse, eu leio sobre muitas coisas, que a gente estava na era de peixes e agora a gente está na era de aquário, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. A era de peixes, ela trazia essa ideia de um salvador, e foi muito importante isso, né? Para que as pessoas assimilassem essa ideia de Jesus. Mas que a era de aquário, a gente não precisa mais esperar esse salvador, ele já esteve aqui. O que vai nos salvar agora é o nosso conhecimento. E agora a gente está numa época que a gente consegue acessar muito conhecimento. Quem quiser, acessa o conhecimento. Então, agora depende de nós, porque já está tudo aí para a gente. Então, essa busca pelo conhecimento, e não só buscar o conhecimento, como a gente estava falando ontem, mas integrar esse conhecimento para que ele vire realmente uma sabedoria, e isso te ajude a evoluir, né? A edificar o espírito. Então, nesse momento de transição, essa é a nossa missão, a busca pelo conhecimento e a integração para poder realmente edificar. Então, é muito bom quando a gente consegue entender, né? E essa época das bruxas sendo queimadas não existe mais. Então, a gente já pode falar sobre essas coisas todas, a gente já pode discutir e viver isso de verdade, né? Sim! Lívia, você faz a nossa prece final? Nosso tempo está acabando. Bom, vamos fechar os nossos olhos e, acima de tudo, né, agradecer a Deus, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga e a todos que vieram antes de nós, de alguma forma, né, iluminar o caminho, né, trazer essas inspirações, trazer toda essa sabedoria e com isso tudo, né, tendo partido antes de Cristo e agora com ele deixando o seu evangelho e depois dele seguimos, né, em aprendizado, em amor, que possamos levar todos esses conhecimentos, todos esses aprendizados mesmo para a nossa vida, sem medo, para o nosso dia a dia, que possamos continuar nesse caminho que ele nos deixou, nessa herança tão linda de amor, de evangelho, e que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, sempre tendo consciência dessas pessoas que já passaram aqui pela Terra, de que ainda estão aqui e que estão sempre acrescentando algo ao nosso planeta e ajudando ele a evoluir junto com a gente. Obrigada, Pai, a todos que estavam aqui presentes, encarnados e desencarnados, que fique conosco apenas os nossos, e pedimos que possam fluidificar as nossas águas de acordo com a necessidade, de acordo com a carência de cada um, e que possamos seguir para a nossa noite de quinta-feira, nos prepara para a noite de sono, e que possamos caminhar para o final de semana de muita paz, saúde, mas também sempre não deixando de refletir sobre os ensinamentos. Assim seja. Assim seja. Mais um evangelho concluído com sucesso. Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!